Kim Jong-un é conhecida por ter algumas das leis mais incomuns e severas do planeta. Desde regras sobre o que as pessoas podem vestir até limitações sobre atividades do dia a dia. Fala, minha galera que tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês? Minha galera, hoje eu vou fazer um vídeo, reagindo aqui às leis mais assustadoras da Coreia do Norte, minha galera? Aquele cara lá que muitas chamam de eu não sei se ele é isso, galera? Mas muita gente fala isso, E nós vamos assistir para ver como é que é a lei deles lá, como é que funciona, Como é que esse presidente faz com esse país aí, Como é que ele rege o país, Desculpa aí, eu fiquei errado. Bora assistir comigo, valeu. A Coreia do Norte, sob o comando de Kim Jong-un, é conhecida por ter algumas das leis mais incomuns e severas do planeta. Desde regras sobre o que as pessoas podem vestir até limitações sobre atividades do dia a dia, a vida por lá é controlada por regulamentos que beiram o absurdo. Algumas dessas regras vão fazer você coçar a cabeça de tanta estranheza, mas todas fazem parte do controle rígido que o regime impõe ao povo. Agora, bora mergulhar nas regras mais bizarras que fazem muita gente se perguntar: até onde um governo pode ir para controlar seus cidadãos? Número 1. Ditadura do vestuário. A gente adora um jeans, É aquela peça coringa que serve para quase tudo. Agora, imagina se usar jeans fosse proibido. Pois é exatamente assim na Coreia do Norte. Desde meados de 2020, Kim Jong-un resolveu intensificar a luta contra influências ocidentais, e os jeans acabaram banidos por serem vistos como símbolo do capitalismo dos Estados Unidos. A origem dessa bronca toda vem de 1945, quando a Coreia foi dividida. O Norte aliado à União Soviética e ao comunismo, e o Sul aos Estados Unidos e ao capitalismo. Desde então, o povo do Norte cresceu acreditando que tudo que vem do Ocidente é inimigo, principalmente a cultura americana. Mas os jeans não são os únicos na mira do governo. As mulheres, por exemplo, não podem usar calças a menos que seja um uniforme de trabalho. E se alguém for pega vestindo calça por aí, os jovens da Liga Patriótica podem intervir. A mulher é interrogada, obrigada a escrever uma carta confessando o crime e seus dados, como nome, endereço e profissão. São anunciados em alto-falantes públicos. Sim, o país inteiro pode ficar sabendo que você ousou usar calças. Número 2. Proibido pedalar. Para muita gente, a bicicleta é o principal meio de transporte. Mas na capital da Coreia do Norte, Pyongyang, por muito tempo, elas foram proibidas. Enquanto a China evoluiu do andar a pé para bicicletas e depois carros, a Coreia do Norte quis pular direto para os veículos motorizados. Resultado: deu ruim. Em 1991, a economia norte-coreana entrou em colapso e as pessoas ficaram pobres demais até para comprar comida, quem dirá um carro. Então, em 1992, a proibição foi suspensa. Só que em 1995 decidiram que mulheres não podiam mais pedalar. Por quê? Porque alegaram que isso era sugestivo demais e contra a moral pública. Isso mesmo, pedalar virou ato sensual. E ainda disseram que mulheres não tinham capacidade genética para lidar com o trânsito. Mas os números não mentem. Só nos Estados Unidos, em 2021, mulheres causaram cerca de 6 mil acidentes fatais, enquanto homens causaram mais de 21 mil. Ou seja, argumento desmoronou. A proibição até foi suspensa em 2012. Mas voltou no ano seguinte. Hoje, a regra é mais flexível porque o transporte público é muito limitado. Mesmo assim, os direitos das mulheres continuam engessados. Número 3. Dormiu, morreu. Quem nunca cochilou sem querer numa aula, numa reunião online ou no sofá de casa? Normalmente a punição é só uma bronca. Mas na Coreia do Norte, tirar um cochilo pode te custar a vida. Em 2015, o ministro da Defesa, Hyun Yong-chol, foi executado em público por ter cochilado num evento militar. Kim Jong-un não gostou e não pensou duas vezes. E essa não foi a única vez. Em 2016, o ministro da Educação, Kim Yong-jin, foi executado só por estar sentado de maneira desleixada durante uma cerimônia. O líder ficou ofendido com a postura e mandou prender o homem, que foi interrogado, acusado de ser contra o partido e, claro, morto. Então, na Coreia do Norte, se você bocejar na hora errada, já sabe, é melhor disfarçar. Número 4. Cabelos regulamentados. No resto do mundo, cabelo é liberdade de expressão. Mohawk, mullets, cabelo colorido, vale tudo. Menos na Coreia do Norte. Lá existe um manual oficial com 28 estilos de cabelo aprovados desde 2013.
10 para homens e 18 para mulheres. E olha só, homens jovens só podem ter cabelo com até 5 centímetros. A cada 15 dias, corte obrigatório. Se o homem tiver mais de 60 anos, pode deixar crescer até 7 centímetros. Generoso, né? Mulheres solteiras podem usar o cabelo comprido, com cachos no estilo anos 1080. Já as casadas são obrigadas a usar cabelo curto. Nada de cores ousadas ou cortes modernos. Pelo menos ainda não obrigam todo mundo a usar o corte do Kim Jong-un. Ainda. Número 5. Celular só dentro do país. Com os avanços da tecnologia, parece impossível imaginar viver sem celular hoje em dia. Na maior parte do mundo, um aparelho de telefone te conecta com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Mas na Coreia do Norte isso está longe de ser realidade. Lá, a comunicação é rigidamente controlada, e fazer uma ligação internacional pode literalmente custar sua vida. A maior operadora do país se chama Koreolink, e ela tem uma função muito clara: impedir que os norte-coreanos tenham qualquer contato com o mundo exterior. Isso significa que chamadas internacionais são completamente bloqueadas. E se você acha que dá para dar um jeitinho, pense de novo. Próximo às fronteiras, o governo instala equipamentos que bloqueiam o sinal de qualquer aparelho que tente usar redes estrangeiras. Mesmo assim, é surpreendente saber que cerca de 80% das famílias norte-coreanas possuem ao menos um celular. Só que esses aparelhos são extremamente limitados. Eles só funcionam para ligações e mensagens dentro do território nacional. Nada de WhatsApp, nada de internet, nada de chamadas para outros países. E claro, o governo monitora absolutamente tudo o que é feito neles. Por que tanto medo de um simples telefonema? Porque o regime sabe que qualquer informação externa pode ser um risco ao seu poder. Um cidadão comum descobrindo como o resto do mundo vive, com liberdade, conforto e escolha, poderia começar a questionar o sistema. Um exemplo marcante aconteceu em 2014, quando um homem norte-coreano conseguiu um telefone contrabandeado com um chip de outro país e fez uma ligação para familiares que haviam fugido para a Coreia do Sul. Infelizmente, ele não teve tempo de desligar e esconder o aparelho antes que os sinais fossem rastreados. Os agentes do governo bateram à sua porta pouco depois. Foi o fim. Ele foi preso e sua história se transformou em um exemplo público, exibido com o objetivo de alertar toda a população. Se você ousar se comunicar com o exterior, a punição será severa. Na Coreia do Norte, até dizer um simples oi para alguém que está fora das fronteiras pode ser um ato considerado subversivo, e em muitos casos um crime mortal. Número 6. Sem Kim duplicado. Você já conheceu alguém com o mesmo nome que o seu? Com mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, é algo completamente comum. Mas não na Coreia do Norte. Lá, o nome do líder Kim Jong-un é considerado sagrado, e ninguém mais pode usá-lo. Sim, é proibido ter o mesmo nome que ele. Essa regra bizarra foi implementada em 2011, no exato ano em que Kim Jong-un assumiu como líder supremo do país. Na prática, se alguém já tinha esse nome, era obrigado legalmente a mudá-lo. Não havia discussão, nem opção de manter. O decreto foi direto e simples. O nome do líder é exclusivo e intransferível. E a exclusividade não parou por aí. Anos depois, Kim Jong-un fez o mesmo com o nome de sua filha, Kim Joo-ae, que começou a aparecer em eventos públicos e tem sido considerada possível sucessora. Antecipando sua ascensão, o regime tratou logo de tornar o nome dela proibido para qualquer outro cidadão. Assim como o pai, ela seria única, pelo menos no papel. A gente não tem o número exato de quantas pessoas precisaram mudar seus nomes por causa disso, mas sabemos que Jong-un era um nome relativamente comum entre os norte-coreanos. Ou seja, o impacto foi grande, forçando famílias a rebatizarem filhos e alterarem documentos oficiais. No fim das contas, essa regra mostra mais uma vez o nível de idolatria e controle que existe por lá. Kim Jong-un não quer apenas ser um líder. Ele quer ser uma figura singular, inimitável, intocável. Um nome que só ele pode carregar, literalmente. Número 7. Sorrir pode ser crime. Parece exagero, mas sorrir na Coreia do Norte pode te colocar em sérios apuros. Isso acontece especialmente no dia 8 de julho, data em que o país inteiro é obrigado a prestar luto pela morte de Kim Il-sung, o fundador da nação. Ele faleceu em 1994, e desde então essa data se transformou em um feriado nacional de tristeza obrigatória.
Nesse dia, sorrir, rir, falar alto, cantar, dançar, beber ou qualquer ato de felicidade é proibido por lei. Mesmo que você esteja aniversariando nesse dia, não pode comemorar. A tristeza deve ser absoluta e visível. Se alguém for pego quebrando essa norma, mesmo sem querer, pode acabar sendo preso ou, em casos mais graves, enviado para campos de trabalho forçado. Tudo isso por simplesmente parecer alegre em um dia considerado sagrado para o regime. E tem mais. No 10º aniversário da morte de Kim Jong-il, em 2021, o governo decidiu intensificar o luto e proibiu qualquer tipo de riso por 11 dias seguidos. Isso mesmo, 11 dias em que o povo inteiro foi obrigado a manter o semblante fechado, como se estivesse vivendo uma tristeza contínua e ininterrupta. O que parece uma tradição exagerada é, na verdade, uma demonstração de como o regime exige controle total até sobre as emoções das pessoas. Até a felicidade vira motivo de punição. Número 8. Empregos definidos pelo governo. Quando você era criança, talvez tenha sonhado em ser bombeiro, professor, jogador de futebol ou astronauta. A infância é um tempo de imaginar possibilidades. Mas na Coreia do Norte, esses sonhos são inúteis. Lá, ninguém escolhe a profissão que vai seguir. Quem decide o futuro de cada cidadão é o governo. O processo é simples e assustador. O Estado analisa a demanda de trabalhadores em cada região e setor do país. Com base nisso, define quantos profissionais são necessários em cada área e então atribui empregos aos estudantes assim que eles concluem o ensino médio. Não importa se o jovem quer ser médico ou engenheiro. Se o governo disser que ele será agricultor, será agricultor. E pronto, só há uma maneira de mudar isso. Subornando autoridades, o que é arriscado e muito caro. Para a maioria das pessoas, aceitar o que foi imposto é o único caminho possível. Durante o governo de Kim Jong-il, por exemplo, havia uma fazenda estatal de batatas na região de Ryanggang, chamada Taihongdangun. Como o local tinha poucos moradores, o regime enviou milhares de formandos do ensino médio para viver ali e trabalhar como agricultores vitalícios. Eles precisaram construir suas próprias casas, começar do zero e aceitar que seus filhos provavelmente cresceriam para seguir o mesmo destino. É um ciclo fechado, sem escapatória, onde os sonhos individuais são sufocados pela vontade do Estado. Um país onde você não escolhe o que ama, você obedece. Número 9. Casa própria? Nem pensar. Ter a própria casa é o sonho de muita gente. Em quase todo o mundo, as pessoas trabalham, juntam dinheiro e fazem de tudo para conquistar esse pedaço de independência. Mas na Coreia do Norte, ninguém é dono de imóvel algum. Tudo, absolutamente tudo, pertence ao governo. Ao invés de comprar ou alugar, os cidadãos recebem um local para morar, de acordo com o que o Estado define como necessário. Quer morar na capital, Pyongyang? Boa sorte. Você vai precisar de uma autorização especial, que só é concedida a pessoas extremamente leais ao regime. Mas, como sempre, o povo arruma formas criativas de driblar o sistema. A partir dos anos 2000, surgiu um tipo de mercado negro imobiliário, onde as pessoas começaram a usar um documento chamado Ipsa-Jung, uma espécie de certificado de residência, para trocar casas de maneira ilegal. Funciona assim: alguém cancela seu certificado antigo e registra um novo em outro lugar, como se tivesse mudado de endereço. Na prática, isso permite vender ou repassar uma casa, mesmo sem propriedade legal. Claro, tudo isso é proibido. Por isso é comum subornar oficiais do governo para fechar os olhos. Às vezes, um maço de cigarros ou uma garrafa de bebida basta. Em outras ocasiões, o valor chega a 50 ou 100 dólares. Parece pouco, mas é muito para o cidadão comum de lá. Esse tipo de negociação mostra como o povo tenta resgatar sua autonomia, mesmo que em pequenas coisas como escolher onde morar. Um ato silencioso de resistência, que desafia um regime que quer controlar até o teto sob o qual você dorme. Número 10. Piada é coisa séria. Brincar com políticos ou figuras públicas faz parte do dia a dia em muitas culturas. Mas na Coreia do Norte, fazer piada com os líderes, mesmo que seja algo inocente, pode te levar à prisão ou até te condenar à morte. O regime considera qualquer comentário ou atitude que pareça desrespeitosa com Kim Il-sung, Kim Jong-il ou Kim Jong-un como blasfêmia. Isso vale tanto para palavras quanto para ações. Inclusive, toda casa precisa ter retratos dos 2 primeiros líderes,
pendurados em lugar de destaque. E esses quadros não podem estar sujos, tortos ou mal cuidados. Para garantir isso, o governo entrega um espanador exclusivo, que só pode ser usado para limpar essas imagens. Cada cidadão é obrigado a demonstrar respeito absoluto. Há relatos de pessoas que se curvam diante dos retratos todos os dias, como parte da rotina matinal. O culto à personalidade é tão intenso que as autoridades esperam que os líderes sejam tratados como divindades. Qualquer deslize, mesmo acidental, pode ser interpretado como ofensa grave. Por isso, muitos preferem exagerar na adoração, não por fé, mas por medo. Número 11. Castigo por parentesco. Se você tem irmãos, provavelmente já levou a culpa por algo que eles fizeram. Agora imagina ir preso por um crime cometido por um parente, mesmo sem ter participado. Na Coreia do Norte isso acontece. É o chamado sistema de punição por 3 gerações. Se alguém comete um crime político, toda a família, pais, filhos e até netos, pode ser punida junto. Tem gente que nasce e cresce na prisão simplesmente por ser neto de um inimigo do Estado. Essa prática começou depois da Segunda Guerra Mundial para eliminar famílias de opositores e segue firme até hoje, quase 100 anos depois. É uma das leis mais cruéis e duradouras do regime. Número 12. Fé proibida. Em muitos países você pode seguir a religião que quiser, mas na Coreia do Norte, religião é praticamente proibida. Em 2014, um turista americano foi preso por 5 meses só porque esqueceu uma Bíblia no banheiro de um restaurante. O motivo? O país é oficialmente ateu e cerca de 70% da população não segue religião nenhuma. As poucas igrejas que existem em Pyongyang são controladas pelo governo e funcionam mais como ferramentas de propaganda. Tem relato de turistas dizendo que os cultos são encenados e que as igrejas fecham durante os horários de culto. A ideia é simples. Não pode haver nenhuma fé que concorra com a adoração à família Kim. O caso mais revoltante aconteceu em 2023, quando uma família inteira, incluindo uma filha de 2 anos, foi condenada à prisão perpétua por ter uma Bíblia em casa. Ter fé por lá pode custar uma vida inteira atrás das grades. Número 13. Marcas proibidas. Em boa parte do mundo, é impossível sair de casa sem ver alguma marca famosa como Coca-Cola ou McDonald's. Mas na Coreia do Norte, especialmente as marcas americanas, são tratadas como inimigas do Estado. Isso porque essas marcas representam o capitalismo, exatamente o que o regime norte-coreano combate. Por isso Coca-Cola não é vendida por lá e McDonald's, nem pensar. Em vez disso, existe uma cadeia de fast food chamada Samtaesong, que serve hambúrgueres e é voltada principalmente para turistas e elites locais. Curiosamente, a dona dessa rede é ninguém menos que a tia de Kim Jong-un. A maioria dos norte-coreanos, porém, não chega nem perto dessas lojas. O cardápio deles é mais batata e kimchi mesmo, até porque as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos tornam quase impossível importar produtos ocidentais. Mas aqui entra uma baita contradição. No Daesong Department Store, um shopping de luxo em Pyongyang, a elite pode comprar produtos como relógios Rolex, roupas da Dior, bolsas da Chanel e até tênis da Adidas. Tudo ocidental e capitalista. Enquanto isso, Kim Jong-un proíbe o povo de consumir qualquer marca ocidental.